Até aqui nós vimos o grande pecado de Davi. Um pecado absurdo cometido por um rei de Israel. Mas vimos também, irmãos, a tomada de consciência do próprio Davi do seu pecado. A consciência de um tal mal que ele havia feito, pecado contra Deus. Nós vimos que ele se arrependeu, vimos o seu arrependimento. Vimos também que o Senhor o perdoou. Lá no 2 Samuel, no capítulo 12, no verso 13, vemos o seguinte: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Veja, Davi admitiu imediatamente o seu pecado. Não procurou justificativas, não procurou explicações, mas admitiu o seu pecado, reconheceu o seu pecado. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o teu pecado, você não vai morrer. Veja, irmãos, como já estudamos nesta semana, o Senhor não espera para dar o perdão. O Senhor dá o perdão imediatamente após o arrependimento. Davi reconhecia o perdão, sabia das consequências, sabia que ia ter que arcar com as consequências, porém isso não bastava, irmãos. Sabe o que aconteceu com Davi? Davi perdeu a sua autoconfiança. Ele não tinha mais confiança em si, ele pensava, imagina como que eu pude fazer um pecado desta ordem, deste tamanho. Imagina, irmãos, Davi nunca pensou que seria capaz de fazer um pecado desse. Um adultério seguido de uma conspiração para que matasse o marido traído. Então Davi ficou sem confiança própria. Como é que eu pude cometer tal pecado? No capítulo 51 de Salmos, que é o salmo que Davi fez em função do reconhecimento do seu pecado, ele pede misericórdia, ele confessa, ele assume a responsabilidade e ele admite a justiça de Deus. Ele confia na justiça de Deus. Em nenhum momento ele diz que Deus é injusto. Mas agora, irmãos, ele necessitava de uma renovação. Ele não podia se conformar em ser como ele era. E veja, irmãos, antes de Davi ser rei, o Senhor disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. Como que isso pode ter acontecido com Davi? Se nós olharmos ainda lá no Salmo 51, dos versos 7 a 11, nós vemos o seguinte: purifica-me com isopo. Essa era uma purificação cerimonial, irmãos. Era uma purificação feita para habilitar as pessoas que tinham tido algum contato impuro a estar novamente diante de Deus. Era um remédio de sumo poder. Era isso que Davi necessitava. Ainda ele diz: lava-me. E faz o seguinte: faz-me ouvir o júbilo e a alegria. Ele não tinha mais júbilo, irmãos, ele não tinha mais alegria. E na nossa lição, nós vemos uma paráfrase desse verso, que diz assim: diga-me que estou perdoado, para que eu possa entrar novamente no santuário, onde possa ouvir o júbilo e a alegria daqueles que te adoram. Os que adoram a Deus, irmãos, adoram com júbilo e adoram com alegria. E quando você está em pecado, se você está em pecado, você não consegue ver essa alegria, você não consegue sentir essa alegria. E Davi se sentia dessa maneira. E ele implorava a Deus: faça com que eu possa ouvir novamente o louvor e a alegria. Apaga as minhas iniquidades. Apaga da onde, irmãos? Apaga do livro onde estão registrados os atos humanos. Davi pedia a Deus: apaga aquela minha terrível iniquidade. E no verso 10 de 51, que é o nosso verso para memorizar nessa semana, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria, esse cria, irmãos, é o mesmo cria de criação, da criação de Deus. Somente Deus é que pode criar, irmãos, e Deus pode criar um coração puro, um espírito reto. E o que quer dizer esse espírito reto, irmãos? Em outras traduções, em outras versões, a gente vê a seguinte: pensamentos e desejos puros. Qual foi o motivo do pecado
de Davi, irmãos, foi pensamento impuro. Ele viu a mulher era bonita e ele teve pensamentos impuros. E ele alimentou esses pensamentos, e esses pensamentos alimentados, que viraram depois ações que comprometeram até a vida, que custaram a vida de um homem bom, como a gente viu, um homem leal. Mas ainda, espírito reto também significa vontade nova e firme, espírito estável, espírito inabalável, espírito fiel. No verso 11, irmãos, a gente vê Davi desejava manter-se na presença de Deus e viver sob a influência, sob a direção do Espírito Santo. Vamos ler esse verso, irmãos. Salmos 51, o verso 11. Salmos 51, 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O que ele queria, irmãos? Que o Senhor ficasse perto dele. Ele não queria sair de perto do Senhor. Ele queria se manter na presença do Senhor. Ao contrário de Adão e Eva, irmãos, que fugiram quando pecaram, Davi queria estar próximo do Senhor, não queria que o Senhor o abandonasse. Mas ainda, o verso 12, que também lemos agora, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Mantenha-me com um espírito voluntário. O que quer dizer esse espírito voluntário? O desejo de obedecer, a prontidão em obedecer. Davi estava pedindo, faça com que eu obedeça. Faça, Senhor, com que eu esteja sempre pronto a obedecer. Veja, irmãos, o que aconteceu com Davi após o pecado, após a consciência do pecado, o arrependimento e o pedido de perdão. Davi pedia agora a purificação. Essa purificação constituía-se em um novo coração e num novo espírito. Um coração segundo a vontade de Deus, um espírito segundo a direção do Espírito Santo. Isso ia produzir em Davi, irmãos, o quê? A alegria da salvação. Isso ia produzir em Davi descanso para a sua alma, descanso para a sua mente, para a sua consciência. Somente isso, irmãos, é que poderia conseguir o descanso. Davi só poderia descansar se ele se tornasse numa nova pessoa, numa outra pessoa. Uma pessoa, como diz o verso áureo, com espírito reto. Muitas vezes, irmãos, nós estamos sem descanso, nós estamos inquietos com relação ao plano de Deus, nós estamos inquietos com relação ao nosso relacionamento com Deus. Mas nós não queremos mudar, irmãos. Nós não pedimos a Deus para mudar, nós queremos continuar como estamos. E dessa forma, irmãos, muito dificilmente, ou diria de uma maneira impossível, irmãos, você se relacionar com Deus, querendo manter a sua maneira de viver, querendo manter todos os seus vícios, as suas intolerâncias, os seus pecados acalentados. Você precisa, assim como eu, todos precisamos, irmãos, ter um novo coração, um espírito inabalável, um espírito segundo a vontade de Deus, um espírito desejoso de obedecer. Que Deus abençoe a cada um de nós e que a gente possa ver nesta declaração de Davi, no Salmo 51, que é um salmo que devemos ler todo, leia todo o Salmo 51. Para que a gente possa, irmãos, como Davi, buscar um coração novo, buscar um espírito novo, buscar ser obediente a Deus e dessa maneira estarmos tranquilos conforme o Senhor quer que estejamos, tranquilos com a nossa relação com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.